Tenha controle emocional e faça com que ele se apaixone por você. Eu sei, você quer ter um relacionamento bom com um homem bom, mas muitos deles não dão certo e às vezes quando dá certo você se estressa tanto que acaba não valendo a pena e vocês terminam. E eu já estive aí onde você está. Já chorei, já surtei, já escrevi um monte de textão e mandei. Ou pior, já escrevi, apaguei. Escrevi, apaguei. Já senti vontade de gritar, de ficar calada, de sumir mais de uma vez. E eu aprendi da pior forma possível que nessa vida, ou você fica louca por causa de um homem, ou você deixa ele louco por você. Porque o amor é uma guerra. E se você quiser sair vitoriosa do campo de batalha, a chave para o seu sucesso é o controle emocional. E não aquele controle emocional da mulher dramática que diz: não, eu fiquei fria, agora nada me toca. Não. Nada disso. Eu tô falando de quem quer viver um grande amor, de quem quer encontrar um parceiro pra vida, de quem sonha em envelhecer junto. Meu amor, você não vai conseguir envelhecer com ninguém se você ficar descontrolada. Porque de duas uma, ou o homem vai se cansar ou você vai se cansar. Então ajeitem o seu cabelo, porque hoje eu vou te contar várias técnicas de autocontrole que são tão poderosas quanto técnicas de sedução. Porque um homem ama, admira, não sabe explicar o nível de devoção que ele tem por uma mulher posturada. Então eu acho que dá pra gente começar com a situação mais clássica que você passa quando você começa a falar com um rapaz que tem potencial. Vocês passam uma semana inteira trocando mensagem e depois de tanto tempo falando com tanta gente esquisita, sabe, a mensagem funciona e tá tudo andando, uma sensação boa. Aí vocês marcam de se ver, nossa, uma grande expectativa. No dia do encontro ele some e depois ele aparece, dá uma desculpa boba e no final o encontro não rola. Qual é a primeira reação que uma mulher tem? Se culpar? Ai não, porque ele perdeu o interesse em mim. Ai não, porque ele deve estar falando com outra pessoa muito mais interessante do que eu. Talvez eu fosse só o passatempo dele. Talvez eu não fosse boa o suficiente para ser algo além do passatempo dele. Calma. Primeiro de tudo, entenda que homens são seres humanos assim como você. Eles têm uma rotina muito louca, problemas mal resolvidos dentro de si, lutas internas, falta de foco, falta de comprometimento, coisas normais que todo ser humano tem. E aí, quando um rapaz cancela com você um encontro que já foi marcado, ele não tá fazendo isso por causa de você. Ele faz isso porque ele não consegue lidar com o que está acontecendo na vida dele. Às vezes, na cabeça do homem, ele pensa: eu estou pronto para entrar num relacionamento, para viver uma coisa especial, talvez conhecer alguém legal. E aí, quando acontece de fato, ele percebe que não, ele não tá pronto. E tem gente que sabe comunicar isso. Tem gente que não sabe. Lembre-se, somos imperfeitos, tá tudo bem. Agora pensa, ele não te conhece ainda, vocês estão falando apenas uma semana. E se ele tiver tido um arranca-rabo dentro de casa e brigou com a família inteira? Com que cabeça ele vai pro encontro? E se ele teve o pior dia do ano dele dentro do trabalho, o chefe destruiu ele, ele levou um baita feedback negativo, e ele acha que é capaz até dele perder o emprego? Com que cabeça ele vai para um encontro? Ou às vezes não, nada disso aconteceu. Ele simplesmente se olhou no espelho e pensou: cara, ela é tão bonita e eu sou tão qualquer coisa. E pensou: possivelmente tem um motivo para você querer sair com ele. Ou pior, você não vai desmarcar e aí você não vai. E ele vai passar vergonha. A quantidade de homem que eu conheço que pensa isso não tá escrito. E aí, ele não vai pro encontro. Então, a dica que eu te dou é: não se humilhe. Você tem que ser o quê? Posturada, digna, você tem uma vida interessante, você é uma mulher interessante. Ao invés de mandar um, nossa, mas por quê? O que aconteceu? Se você vê que ele não quer falar, você vai simplesmente responder pra ele assim: tudo bem, se resolve aí. Eu entendo que a vida às vezes aperta a gente. Quando você quiser marcar de novo, me avisa. E aí, meu amor, você se afasta com classe. Talvez ele volte a falar com você, possivelmente ele vai voltar. E aí você escolhe
se você quer ou não sair com ele, se você quer ou não dar outra chance pra alguém que falhou na primeira oportunidade que teve de te conhecer. Não tem nada de errado em dar uma segunda chance, mas aí você escolhe. Isso demonstra que você é compreensiva, sem que você ofereça coisas demais pra alguém que nem te conhece, e ele sente que você é uma mulher adulta. Você não é uma fonte de cobrança chata que fica assim no ouvido dele. E independente de se ele vai sair ou não com você no futuro, ele vai te admirar um pouquinho mais. Aí não, vida que segue. Tudo bem, você encontrou outro rapaz ou seguiu com esse mesmo, deu certo, vocês começaram a se envolver, a paquerar, a sair. Vocês trocam muita mensagem no WhatsApp. E o WhatsApp é terreno perfeito para acontecer briga que só existe na cabeça de quem leu. Por quê? Porque um homem distraído responde o que no WhatsApp? Ok, beleza, pode ser. E a mente da mulher que tá fervilhante, que se entrega 110% às vezes em uma mensagem, lê aquilo e fica, ok, beleza. Será que ele tá bravo? O que ele quis dizer com isso? Por que ele tá respondendo assim seco? Eu mandei um monte de texto e ele me respondeu com um pode ser. Amor, calma. Lembra, homens são objetivos por natureza. Quando um homem quer conversar com você e tal, ele se esforça. Mas o esforço vem do fato de que não é natural. Então entenda que em um momento em que ele estiver muito concentrado em algo, e mesmo assim ele quer te responder para demonstrar para você que ele valoriza você, ele vai acabar soando objetivo demais e até meio seco. Sabe, às vezes o homem tá com preguiça. Muitas vezes, se você escolheu bem o cara com quem você tá saindo, ele vai estar ocupado. Graças a Deus. Mas eu sou mulher. Eu odeio quando me respondem seco. Eu entendo vocês. Então, ao invés de questionar ele por texto, ei, por que você tá me respondendo assim? Tá doido? Não, não, não. Liga. Videochamada, áudio. Não importa se você já tá achando, já tá trigada, achando que ele tá brigando com você. Você vai segurar e você vai mandar um áudio leve. Nem que você tenha que ser dissimulada. Você não vai passar a sua irritação pra esse homem. Você vai mandar assim: nossa, eu achei essa resposta meio rabugenta, hein? Ou eu tô maluca? Tá tudo bem por aí? Você tirou uma tensão que estava se construindo na conversa. Você brincou com o momento. Você humanizou a interação. Por quê? Porque mensagem de texto é fria, não dá para sentir o tom da voz. Então tem muita chance de você ter entendido errado. E pior, tem muita chance dele ter escrevido errado. Muitas vezes o homem escreve porque na cabeça dele o que ele está escrevendo não tem impacto nenhum. E chega pra gente uma leitura de algo que fere, que machuca. Se você se sentiu mesmo que minimamente atacada por algo que ele escreveu, acabou mensagem de texto. Ligação, videochamada ou áudio. E se ele insistir em te mandar texto, você fala, por favor, me manda tua voz. Eu realmente não tô te entendendo agora. Aí, beleza, vocês estão conseguindo conversar por texto, vocês estão se relacionando mais, ele tá cada vez mais confiando em você, você está cada vez mais confiando nesse homem. Quando, de repente, um certo dia, os astros se alinham, um alinhamento maligno, e esse homem parece que tá de TPM. Do nada, ele começa a te provocar, ele começa a fazer comentários nada a ver, te cutucar, ser meio passivo-agressivo. E você fica com cara de interrogação, tipo, a gente não tava bem 5 minutos atrás? O que tá acontecendo? E aí, qual é a reação feminina padrão? Você quer morder, você quer brigar, você quer mostrar que não aceita desaforo. Ou você quer dar um gelo para ele aprender o que é bom. Mas, será? Toda provocação merece palco? Na minha experiência pessoal, nenhuma provocação é digna de uma resposta à altura quando se trata de relacionamentos. Às vezes o homem teve 1001 problemas, tá passando por uma barra que ele nem te contou, e aí ele tá transferindo a frustração dele para você e quer te usar de saco de pancadas emocional. Acontece. É a coisa mais natural do mundo. E a gente faz isso de forma instintiva. Aí ele fica seco, distante, irritado, faz 1001 coisas que te irritam profundamente. Porque não basta ele estar irritado, ele quer irritar você. E você percebe, cara, eu não tô fazendo nada, esse homem tá louco, tá louco. E de fato,
você não está fazendo nada. De fato, esse homem está louco e você não vai tocar tambor para maluco dançar. Você vai se retirar. Deixa ele sozinho. Vai tomar um banho, vai ler um livro, sai da sala. Se ele te seguir, se arruma e sai de casa e vai andar. Vai fazer algo pra você. Coloca uma distância física entre você e esse homem. Deixa ele entender o sentimento dele e se resolver. Você não é saco de pancada. E o pior, se você não se remover dessa situação, você vai começar a absorver tudo o que tá acontecendo. E mesmo que você esteja calma, mesmo que você entenda que nada disso é culpa sua, uma hora você vai explodir. Então é isso. Parte da maturidade é entender que nem tudo é um ataque pessoal. E se não é um ataque pessoal, bye bye. Outra situação muito comum é quando vocês estão tendo uma conversa e ele fala algo que te machuca demais. Que é diferente da outra situação, que é tipo ele te usando de saco de pancadas. Não. Dessa vez vocês estão conversando e ele simplesmente usa uma palavra que te fere muito. Por exemplo, uma vez eu saí com meu marido e ele começou a reclamar durante todo o passeio. E aí chegou uma hora que eu simplesmente peguei meu celular e fui ver um vídeo. E aí ele brigou comigo porque ele falou que ele estava se sentindo usado, que eu estava agindo igual uma mulher interesseira, porque ele estava pagando o passeio, que é a obrigação dele, e que ao invés de eu estar com ele, eu estava no celular. Ele não entendeu e eu não expliquei que eu estava no celular para eu não dar um murro nele, porque essa era a minha vontade. E é claro, eu já estava estressada e ele ainda me chamar de interesseira, para mim foi a gota d'água. O que você faria no meu lugar? Você se explicaria? Você explodiria? Você defenderia a sua honra? Ou entraria em um embate emocional para demonstrar o quão ferida você está? A verdade é que a única coisa que vale a pena fazer numa hora dessas é respirar fundo, entender que os seus sentimentos são seus, não dele, olhar para ele e falar: olha, as suas palavras não estão adequadas, eu gostaria que essa conversa acabasse agora. Depois, quando eu estiver mais calma, nós continuamos essa conversa, mas agora a gente não vai conversar. Ao menos não sobre isso, você pode falar sobre outros assuntos. Gente, é batata. O homem pode até dar uma reclamada ali, mas ele muda de assunto. E depois, quando você estiver calma, você vai chegar nele e falar: lembra aquele dia? Lembra aquela situação? Aquilo me feriu. Por causa disso, 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 disso. Eu tenho certeza que você não percebeu porque eu sei que eu não te contei. Mas estava acontecendo isso, e isso, e isso, e isso, e isso. Eu sei que pode ter sido difícil pra você, mas também foi pra mim, também me magoou. E eu não falei na hora porque a gente ia brigar e não ia resolver nada, porque eu não ia conseguir te explicar os meus sentimentos. E aí, o que é legal de ter essa postura de segurar para falar depois? Você vai ser capaz de demonstrar vulnerabilidade com autocontrole, sem excesso de vulnerabilidade, sem choro, sem a chance de você cometer um ato de loucura e acabar sendo agressiva, coisa que você jamais tem que ser. Quando você é capaz de ser vulnerável, feminina, articulada, inteligente, não há nada mais magnético que isso. E eu acho que a coisa mais importante para você aprender sobre o autocontrole, para você poder ter uma presença magnética e realmente encantar o homem que você está almejando conquistar, é que nem tudo é sobre você. Primeiro, que homem tem a maior dificuldade da vida de compartilhar as angústias dele, mas ele não sente menos angústias do que uma mulher. E o que ele faz quando ele se sente angustiado? Muitas vezes ele se fecha, some, fica rabugento. E isso não significa que você é desinteressante, feia, chata ou até insuficiente. Não é o caso. Significa que nesse aspecto ele não tem as ferramentas emocionais que você tem. A melhor coisa que você faz com um homem quando ele tá assim é dar um espaço pra ele. Não fica grudada, não fica fazendo perguntinha. Cara, deixa ele ser homem. Na hora que ele estiver sentindo, cara, olha só, eu tô sozinho aqui, que merda, ele vai atrás de você. Porque se você tá tendo consistentemente atitudes que demonstram que você tem muito equilíbrio emocional, quando ele estiver em desequilíbrio, ele vai querer um abraço seu. Ele vai te enxergar como um porto seguro. Ele vai pensar: o mundo pode estar desabando,
mas ela sempre me mantém de pé. E você vai conseguir isso sem se sacrificar por ele, sem dar tudo de si, sem passar por cima dos seus desejos. Você vai conseguir isso de uma forma natural, simplesmente porque você está sendo um exemplo muito valioso para ele. Homem odeia a hipocrisia. Então, é muito feio quando a gente fala algo e não consegue fazer, mas quando você não fala nada, mas faz, isso tem muito valor. Então eu espero que vocês tenham entendido que controle emocional não é sobre se fechar e não sentir nada, ter o coração de ferro, e sim sobre entender que o seu sentimento é seu. Os sentimentos dele são dele. Não misture as duas coisas. Se você ficar com o sentimento à flor da pele e for tirar uma satisfação com ele e tá com o sentimento à flor da pele também, meu amor, o que você acha que vai acontecer? Em qualquer situação que o homem demonstrar um viés de briga, saia da cena. Pense, eu me amo muito mais do que isso. E vai fazer algo que você gosta. E quando ele estiver mais calmo e você também, você demonstra vulnerabilidade, explica a situação e vida que segue. É tão chique, maravilhoso, magnético. Demonstra uma aura tão bem construída, tão forte. Quando você consegue viver de forma equilibrada e madura, você fica muito irresistível. Então, respira fundo, levanta esse queixo e lembre-se, você pode até ser uma guerreira, mas nem toda guerra merece ser lutada. E às vezes, o maior poder que você pode ter é saber quando guardar a sua espada. Aqui foi a Lilith. Uma semana brilhante pra você. Ah, e se vocês perceberam que eu tô falando esquisito, eu coloquei aparelho. Foi mal, gente, eu vou melhorar a minha pronúncia. É só que eu tô aprendendo tudo de novo. Beijinho.